Obrigado por tirar um tempo do seu domingo para conversar com a gente. Eu queria já começar te perguntando o seguinte: são manifestações previstas para 62 cidades. A gente viu aí duas semanas muito intensas na vida de Jair Bolsonaro, de Lula também, do próprio país, com essa questão das tarifas. Eu queria que você pudesse, da visão geral, se você acredita que os bolsonaristas vão conseguir o que eles intentam com essas manifestações hoje. Bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos. Bom, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se os bolsonaristas conseguirão botar uma manifestação tão numerosa nas ruas que faça com que Alexandre de Moraes e os demais ministros da primeira turma do STF mudem, né, o curso do julgamento de Jair Bolsonaro, que caminha para ser condenado por golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Essas manifestações têm o intuito justamente de mostrar que haveria uma adesão popular muito grande ao ex-presidente Bolsonaro e também críticas contundentes à atuação do ministro Alexandre de Moraes. Atuação essa também que se expandiria a outros ministros da corte, sobretudo ao presidente Luiz Roberto Barroso, né? Então, assim, esse é o objetivo dessas pessoas que estão indo às ruas hoje. Agora, se surtirá o efeito desejado, é um pouco cedo para a gente conseguir mensurar, né? Até porque essas manifestações ainda ocorrerão. A gente lembra que esta não é a primeira, né? Já houve outras manifestações nesse sentido, inclusive bastante numerosas também. E o que a gente via até então é que não havia uma mudança de postura da corte. Alexandre de Moraes continuou relatando da mesma forma o inquérito da trama golpista e com o apoio de seus pares na primeira turma do STF. O que a gente tem de novidade, contudo? Agora, houve a aplicação da Lei Magnitsky pelo governo dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Ou seja, Moraes foi sancionado pela Casa Branca com a principal medida, né, considerada o teto da medida de sanção para autoridades que cometem abuso de direitos humanos, que foi a acusação que a Casa Branca fez a Alexandre de Moraes, ao imputar essa pesadíssima punição. Então, espera-se que após essa medida do governo dos Estados Unidos, né, que isso dê combustível para as pessoas que vão às ruas hoje prestar apoio a Bolsonaro. A gente lembra que o próprio Bolsonaro não estará, né, nas manifestações, tem medidas restritivas contra ele, impostas pelo próprio ministro Moraes, para que Bolsonaro permaneça em casa aos finais de semana, mas essa medida de Washington acaba elevando a temperatura das manifestações hoje e servindo como um combustível, sim, para que as pessoas vão às ruas protestar contra Alexandre de Moraes, após Moraes ser oficialmente sancionado pela Casa Branca como violador de direitos humanos. Então, a entrada dos Estados Unidos com força, como um aliado de Bolsonaro e criticando a atuação de Moraes, é a aposta que os bolsonaristas faziam de que seria a única possibilidade de que Bolsonaro não seja condenado no chamado inquérito do golpe. Os Estados Unidos entraram, assim como esperavam aliados do ex-presidente, e agora essa manifestação vem no sentido de que, olha, há um apoio internacional da nação mais poderosa do mundo a favor, né, de Bolsonaro e contra a atuação de Alexandre de Moraes. Aliado a isso, os bolsonaristas querem, neste domingo, dizer o seguinte: olha, não é só atuação internacional. Aqui no Brasil há apoio popular à medida implementada pelos Estados Unidos, dizem os bolsonaristas que estão nas ruas neste domingo. Ou seja, a pressão internacional, né, a gente sabe que a atuação de Moraes, ela teve essa sanção nos Estados Unidos, teve uma medida na Espanha contra um pedido de Alexandre de Moraes para extraditar Oswaldo Eustáquio, o comunicador bolsonarista que fugiu para a Espanha, alvo de inquéritos no STF. Houve um pedido negado pelos Estados Unidos para extraditar Alan dos Santos,
E isso a gente ressalta que foi no governo Joe Biden, ou seja, mesmo antes de Trump assumir, os Estados Unidos já haviam recusado um pedido de Moraes para extraditar Alan dos Santos, alegando que o crime que ele é investigado no Brasil não é crime nos Estados Unidos, porque seria liberdade de expressão. Haverá um novo teste de fogo agora em relação à Itália, com chances concretas de a Itália negar a extradição de Carla Zambelli. Por que eu digo chances concretas? Porque a Itália é governada hoje, né, por políticos de direita, né, Giorgia Meloni e Matteo Salvini são políticos de direita que estão no comando da Itália. Ou seja, no cenário internacional, Alexandre de Moraes sofreu derrotas importantes, que culminaram com a Lei Magnitsky aplicada na semana passada pelos Estados Unidos a ele. E agora as pessoas vão às ruas para mostrar, né, pessoas que apoiam Bolsonaro, né, há uma parcela considerável, né, no Brasil de apoiadores de Bolsonaro. A gente lembra, inclusive, o resultado da última eleição, vencida pelo presidente Lula, que foi uma eleição bastante apertada. E hoje essas pessoas vão à rua para dizer, olha só, no cenário internacional a situação não está favorável ao ministro Alexandre de Moraes, mas no Brasil também há muitas pessoas que pensam nesse sentido. Essa é a intenção dos manifestantes que vão hoje às ruas. Se surtirá o efeito desejado e fará com que Alexandre de Moraes mude o curso do processo, ou que os outros 4 ministros da primeira turma do STF, que são colegas de Moraes, mudarão a forma de atuar, isso a gente só vai conseguir dizer a partir dos próximos dias. Capelli, outro aspecto que eu acho importante a gente trazer aqui são das faltas. A gente não vai ter a presença de Jair Bolsonaro, claro, por conta das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, mas a gente também tem outras que, na verdade, não tem muito a ver com justiça. Por exemplo, a do Tarcísio de Freitas, em São Paulo, a própria Michele Bolsonaro, que não está, apesar de dizer que vai participar em Belém, mas acaba não estando aqui nas principais cidades em que Bolsonaro tem apoio. A gente não está vendo muitos governadores que normalmente defendem o bolsonarismo ou realmente têm uma proximidade com o Bolsonaro participando dessas manifestações nas cidades. Que tipo de recado está sendo dado? E como isso pode também, né, respingar na participação popular durante essas manifestações de hoje? Bom, quando você tem autoridades e governadores que não participarão das manifestações em seus respectivos estados, isso obviamente pode esvaziar um pouco o ato, no sentido de que a principal liderança no estado, né, o governador que foi eleito pela população para governar o seu estado, não estará neste ato em favor de Jair Bolsonaro. A gente lembra que em manifestações passadas, Bolsonaro chegou a ter em seu palanque 7 governadores, né, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, governadores que se concentraram ali para manifestar apoio e solidariedade ao alegam haver ali um Bolsonaro seria vítima. Ou seja, quando esses governadores não vão, obviamente, a mensagem não é aquela que Bolsonaro gostaria de passar, de que haveria uma união popular, inclusive com apoio de mandatários a ele. Então, isso, Rafa, que você expôs hoje, certamente enfraquece, né, do ponto de vista político, as articulações em torno dessa manifestação, né, para que haja maior adesão popular. Contudo, eu acredito que as participações políticas, embora importantes, não são aquilo que Bolsonaro tem como objetivo principal nos protestos de hoje. O que Bolsonaro quer nas manifestações hoje é fazer uma foto, uma imagem, né, de diversos atos pelo Brasil, atos que ele pretende que sejam numerosos, para que o discurso dele de perseguido político seja amplificado, né, no âmbito internacional e também aqui no próprio Brasil. Então ele quer manifestações numerosas, né, eu diria que de todas as manifestações até o momento, esta é a mais importante do ponto de vista de Bolsonaro para ele, para tentar obter alguma mudança no julgamento dele, porque até então não havia nenhum cenário, por mais numerosas que outras manifestações tenham sido, um cenário de que poderia haver alguma mudança. E o ingresso dos Estados Unidos
na semana passada com a Lei Magnitsky, isso, né, é o diferencial, eu diria que é o principal diferencial em relação às manifestações que ocorreram em outros momentos. Então, o que ele quer é manifestações numerosas, né? Mais de 60 cidades pelo Brasil, como você bem colocou, Rafa. E eu acredito que o objetivo principal não é que políticos compareçam às manifestações, mas a quantidade de pessoas para demonstrar que haveria o apoio popular que Bolsonaro diz ter, que ele alega, e que essas fotos em diferentes cidades poderiam mostrar. A gente tem visto recentemente que os bolsonaristas mais radicais, inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro, têm feito cobranças em relação à entrada mais forte de Nicolas Ferreira na defesa do ex-presidente. Nicolas Ferreira confirmou participação, inclusive é o principal nome que participa hoje da manifestação lá em São Paulo. Como é que você acha o que é que você acha que esse gesto quer dizer, principalmente diante do fato de que o que seria o maior apoiador dele, que é o governador Tarcísio de Freitas, não vai participar? E muita gente tem, inclusive, né, feito essa piadinha de que o Tarcísio deu um atestado, né, porque poderia ser algo que ele pudesse colocar em outro momento da agenda. Então você está vendo ali a participação de Nicolas Ferreira e a não participação do Tarcísio de Freitas. O que isso passa de mensagem, já que a gente está falando, apesar de estar falando imediatamente desse pedido por anistia, pedido por impeachment, mas tudo também acaba desaguando nas eleições de 2026. É verdade, Rafa. Esse ponto é bastante interessante de ser analisado, porque Eduardo Bolsonaro, que é o principal articulador das sanções a Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos, e diz que agora vai também articular sanções a Moraes na Europa. Eduardo Bolsonaro já criticou duramente tanto Tarcísio de Freitas quanto Nicolas Ferreira. A gente lembra, né, que no próprio Metrópolis a gente fez diversas reportagens mostrando que a relação de Eduardo Bolsonaro com essas duas lideranças conservadoras tem azedado. E justamente por isso, porque Eduardo Bolsonaro diz que Tarcísio de Freitas e Nicolas Ferreira não se empenham nas críticas a Alexandre de Moraes e em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso na visão de Eduardo. Na minha análise, e aí é uma opinião, geralmente eu não costumo opinar muito, eu reporto fatos, mas agora eu vou me reservar o direito de emitir uma opinião. Nicolas Ferreira tem atuado mais no sentido de defender Bolsonaro e com críticas, inclusive, bastante contundentes ao ministro Alexandre de Moraes. Nicolas, tanto em entrevistas quanto em declarações nas redes sociais, Nicolas ele costuma bater com muita veemência quando faz críticas ao ministro do STF. Já o governador Tarcísio de Freitas, ele tem se empenhado também na defesa de Bolsonaro. Contudo, quando ele vai criticar a Suprema Corte, ele adota um tom um pouco mais retraído, porque ele tem boa interlocução com magistrados do Supremo Tribunal Federal. E aí, agora é uma apuração que eu tenho, em conversa com o próprio Bolsonaro, Tarcísio afirmou que cumpre um papel mais interessante ao se colocar como ponte entre Bolsonaro e ministros do STF, como o próprio Alexandre de Moraes, do que ao se colocar como pedra para criticar os magistrados, porque como pedra já tem muitos bolsonaristas, né, que cumprem esse papel. E Tarcísio, por ter uma interlocução com magistrados da corte, tenta fazer essa ponte. E por isso não bate pesado nas críticas ao STF. Tanto que hoje, numa manifestação importantíssima, ele disse que não vai, né, que tem ali o atestadozinho médico dele, como você bem falou, Rafa, mas reforça esse papel, né, que Tarcísio se coloca como ponte, ao passo que Nicolas se coloca como lança, né, em relação ao STF. E Eduardo Bolsonaro, que é o principal pilar, né, no ataque ao STF, critica a atitude de ambos por acreditar que eles deveriam ter uma postura mais contundente. E Nicolas, quando se coloca hoje, então, como a principal liderança eleita neste ato de hoje,
ele passa a mensagem para Eduardo Bolsonaro de que as críticas que Eduardo faz a ele, Nicolas, não seriam justas, porque ele, Nicolas, vai participar hoje deste ato e é a liderança ali, com apoio popular, né, maior que tem, acredito eu, que vai participar hoje, em São Paulo, né? A gente lembra que Nicolas Ferreira é um deputado eleito por Minas Gerais, com mais de 1 milhão de votos, e tem um apoio muito grande também em outros estados, a ponto de ser considerado um potencial candidato à presidência da República, para suceder Bolsonaro e também o segmento conservador, quando tiver idade para ser candidato, o que não ocorrerá no ano que vem. Mas então é uma análise bastante interessante dentro dessa direita, Rafa, que não é uma direita tão unida, é uma direita que também de vez em quando se estranha, tem os arranca-rabos, mas que em defesa de Jair Bolsonaro tem se mostrado unida até mesmo por parte de Tarcísio, que não tem atacado o STF, mas que tem reiterado que Bolsonaro precisa ser, digamos assim, na visão de Tarcísio de Freitas, ter um julgamento imparcial. A gente publicou na coluna, eu conversei com ministros do STF, depois de uma nota publicada pelo governador Tarcísio de Freitas, acredito que 2 semanas atrás, e Tarcísio disse que o Brasil não conseguirá evoluir, prosperar, se não houver eleições livres em 2026. Esse foi o termo que Tarcísio usou na nota publicada, eleições livres. E ministros do STF me externaram que esse trecho da nota de Tarcísio repercutiu muito mal na corte, porque os ministros não esperavam que Tarcísio dissesse que não há eleições livres sem Bolsonaro. Ou seja, também nesse ponto, Tarcísio fez ali uma crítica contundente ao STF, divergindo um pouco do que Eduardo Bolsonaro apontou ali de que Tarcísio seria, digamos, complacente na visão de Eduardo com medidas adotadas por Alexandre de Moraes. Mas a verdade, Rafa, é que um ponto que fez com que Eduardo Bolsonaro e Tarcísio se afastassem um pouco mais foi o fato de Tarcísio ter viajado para os Estados Unidos meses atrás em um evento político e não ter procurado Eduardo. E Eduardo Bolsonaro, que já estava em solo norte-americano para articular essas sanções a Moraes, se sentiu ali, de certa forma, preterido ao não ser procurado pelo governador de São Paulo, que estava também nos Estados Unidos. Capelli, eu ia até te dar tchau, mas é porque sua fala me despertou uma dúvida que eu quero também ouvir da sua parte. Porque eu lembro quando o deputado federal Eduardo Bolsonaro se colocou lá nos Estados Unidos, isso aconteceu em março, muitos analistas políticos diziam que ele estava, inclusive, cavando a própria eleição para 2026, de que toda essa movimentação que ele faria nos Estados Unidos, na verdade, traria cacife eleitoral para que quando ele voltasse, ele pudesse, inclusive, ser o candidato do pai para a presidência da República. O que a gente está vendo agora é de que está havendo um movimento contrário, né? Eduardo Bolsonaro sendo, né, colocado ali num canto e, como você deixou claro, Nicolas Ferreira tomando um protagonismo aqui dentro do Brasil. E, como você também deixou claro, o próprio Tarcísio de Freitas tendo essas opiniões contundentes em relação às eleições. Por que é que eu te segurei ainda em relação a isso? É porque, como eu disse, tudo deságua nas eleições de 2026. E aí eu queria ouvir tua opinião se você acredita que ainda não há nenhum candidato que possa representar a direita para o país no ano que vem. Se de fato ainda esse discurso todo de que eleições não acontecem com Bolsonaro, a gente sabe que Bolsonaro está impedido de concorrer às eleições até 2030, é uma decisão do TSE. Então, você acredita que ainda não há esse nome definido por conta de todas essas brigas dentro da direita? Ou essas manifestações podem acabar apontando o nome, mesmo que obviamente não seja o Nicolas Ferreira, que não tem idade, mas pelo menos um outro nome dentro dessa seara aí de nomes que a gente vê da direita tentando pleitear esse cacife político de Bolsonaro? Olha, Rafa, eu acho que a gente tem que ir por partes. É uma pergunta complexa, eu vou responder todos os pontos, mas por partes, o que eu acho? Olha só, primeiro, essas manifestações, elas pleiteiam 2 pontos que são muito importantes do ponto de vista de 2026, que são anistia ampla, geral e irrestrita
a réus e condenados por tentativa de golpe de Estado, inclusive Jair Bolsonaro, e também que Bolsonaro possa se candidatar em 2026 à presidência da República. Pois bem, Bolsonaro está inelegível não por conta do julgamento que envolve o 8 de janeiro, né, a trama golpista, não é por isso que Bolsonaro está inelegível. Ele está inelegível por conta do 7 de setembro, por abuso do poder político em uma manifestação de 7 de setembro, quando ele era presidente e o Tribunal Superior Eleitoral considerou que houve abuso de poder político, e também por conta de uma reunião que ele convocou embaixadores para falar sobre o processo eleitoral, sobre urnas eletrônicas. Bom, ele está inelegível por conta disso. Nesses atos que ocorrem hoje e também no pleito de Eduardo Bolsonaro, em uma entrevista que Eduardo Bolsonaro me concedeu na coluna no Metrópolis, Eduardo Bolsonaro disse que as restrições impostas pelos Estados Unidos a Moraes e o pleito das ruas é que haja anistia, que Bolsonaro possa se candidatar à presidência em 2026 e que Alexandre de Moraes seja afastado do STF. São esses três pleitos que a direita busca com esses atos. Agora, são pleitos que, a meu ver, são bastante difíceis de acontecerem por parte do STF, porque a partir do momento em que o STF aceita esses pleitos por conta de uma intervenção de um país, né, como os Estados Unidos, ele abriria margem, e isso ouvi de muitos ministros da corte, para que essa situação se repita em outros momentos. Então, abriria um precedente perigoso na visão de ministros da corte, até mesmo de ministros que não são tão próximos de Alexandre de Moraes, eles têm essa opinião. Então, há esses três pleitos, mas que, por hora, não há nenhum sinal até o momento de que serão atendidos por parte do STF. Não há sinal de que o STF vai inocentar Bolsonaro, não há sinal de que o STF e que o TSE vão reverter a inelegibilidade de Bolsonaro para que ele possa voltar a ser candidato à presidência, mas esse é o pleito. Inclusive, Bolsonaro diz que não apontará um candidato para sucedê-lo na disputa, porque ele, Bolsonaro, acredita que poderá ser o candidato no ano que vem. Embora eu ache que ele fala isso mais para se manter como uma liderança política relevante, a principal liderança do campo conservador, do que propriamente acredite que haverá uma reversão na justiça, ele pretende fazer que nem Lula fez em 2018, que só apontou o candidato dele, na época Fernando Haddad, aos 45 do segundo tempo. E para Bolsonaro, isso é realmente importante do ponto de vista de estratégia, porque ele se coloca como nome da direita que não pode se candidatar porque está impedido. Então, ele quer que o nome dele, de Bolsonaro, figure nas pesquisas, continue mostrando ali uma polarização com Lula, porque ele usa, né, essa intenção dele de se candidatar até mesmo como estratégia no STF. Bom, esse cenário desenhado, a gente vem agora para as opções. A meu ver, Eduardo Bolsonaro já não será candidato à presidência da República, muito menos até a outro cargo eletivo, porque ele ficará inelegível. E esse é um cenário que eu coloco aqui, conversando com ministros do STF e com o próprio Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro tem se colocado de forma muito contundente ali como a lança, né, que espeta o STF. E na visão de ministros da corte e do próprio Eduardo Bolsonaro, um cenário com inelegibilidade já está bastante avançado por conta até da própria lei Magnitsky, aplicada a Alexandre de Moraes, por conta das articulações às claras feitas por Eduardo Bolsonaro. Então, já há discussões, inclusive, sobre quem sucederá Eduardo Bolsonaro na disputa ao Senado por São Paulo no ano que vem. Lembrando que o Senado é importantíssimo para a direita, porque é a casa legislativa a que compete julgar o impeachment de ministros do STF. Então, Eduardo Bolsonaro já é considerado carta fora do baralho em um cenário eleitoral. Até mesmo para o Senado,
quanto mais para a presidência da República. E aí quem se fortalece com isso é o senador Flávio Bolsonaro, que passa a figurar como um nome para disputar a presidência da República com o DNA do ex-presidente. Quem também continua muito forte é Tarcísio de Freitas, né, que é o governador de São Paulo, que diz que não será candidato ao Palácio do Planalto, mas que tem uma ala do Centrão muito forte, que tenta fazer com que Tarcísio assuma e vista, né, a roupa de candidato presidencial no ano que vem. E aí há uma pressão muito grande do Centrão, partidos como PSD, republicanos, né, e também da Faria Lima, o mercado financeiro que tem em Tarcísio de Freitas o principal candidato. Então tem o Tarcísio de Freitas como candidato do Centrão conservador e da Faria Lima, tem Flávio Bolsonaro que surge como um candidato com o DNA de Jair Bolsonaro para disputar. A Michele Bolsonaro surge mais como uma opção ao Senado, pelo Distrito Federal, como propriamente uma disputa ao Planalto, né? E tem também os nomes da direita colocados que têm criticado o STF e saído em defesa de Bolsonaro, mas que não contam com o apoio do próprio Bolsonaro, como, por exemplo, Ronaldo Caiado, do União Brasil, Romeu Zema, do Partido Novo, né, governadores, respectivamente, de Goiás e de Minas Gerais, e também tem aí o Ratinho Júnior, do Paraná, do PSD. A gente revelou na coluna que recentemente Bolsonaro se reaproximou de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, e Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, se coloca também como nome para disputar a presidência. Então são muitos candidatos do campo conservador colocados, mas que o apoio de Bolsonaro deverá ser essencial para que um desses nomes agora citados desponte ali com uma vantagem em 2026.